Encontrei meu ex-marido na calçada, e a maneira como ele sobrevivia quase me fez desabar. Helena não imaginava que aquele dia iria rasgar cicatrizes que ela acreditava ter fechado para sempre. Quando dobrou a esquina, o vento gelado não foi o que a fez estremecer. Foi a visão de um homem encolhido na calçada, tremendo, tentando esconder o rosto atrás de um copo descartável sujo. Ela teria passado direto, se não tivesse ouvido a voz que um dia a destruiu. Helena? O nome dela saiu como um fio de ar, rouco, quebrado, irreconhecível. Mas nada no mundo faria Helena esquecer aquela voz. A mesma voz que anos atrás a olhou nos olhos e disse: "Você não serve para nada." O coração dela falhou. O passo também. O tempo pareceu se partir ao meio, porque diante dela, em plena rua, em meio ao frio cortante e ao cheiro de abandono, estava André, o ex-marido que a humilhou até que ela duvidasse da própria existência. Só que agora, ele estava irreconhecível. Roupas rasgadas, pele pálida, um ferimento grotesco no braço envolto por um pano imundo. Os olhos fundos, vazios, implorando por algo que ela não sabia nomear. Helena sentiu o estômago virar, não de pena, mas de algo mais profundo, mais perigoso. A imagem era tão brutal que arrancava o ar. E por um instante, ela desejou não ser ela, porque aquele encontro significava algo. Algo que, no fundo, ela já pressentia. Algo que André escondeu por anos. Algo que estava prestes a vir à tona. Quando ele tentou se levantar e o corpo simplesmente cedeu, Helena correu para segurá-lo sem pensar. E ao tocar nele, sentiu uma coisa que gelou sua espinha. André estava muito pior do que parecia. Pior do que qualquer queda física poderia justificar. E antes que ela pudesse reagir, ele apertou seu braço com uma força desesperada e murmurou: "Não. Não me deixa morrer antes de te contar a verdade." Antes de André entrar na vida dela e transformá-la em um território de medo, Helena já carregava marcas profundas, algumas tão antigas que ela aprendeu a esconder até de si mesma. Cresceu em uma casa onde sentimentos eram tratados como incômodo. A mãe, sempre cansada demais para enxergar as dores da filha. O pai, ausente até quando estava em casa, como se a presença dele fosse apenas uma sombra silenciosa na sala. Helena não era uma criança que chorava alto. Chorava escondido para não dar trabalho. Desde cedo aprendeu a engolir o próprio choro para não atrapalhar ninguém. Mas apesar das faltas, ela se tornou alguém doce, alguém que acreditava na bondade acima de tudo, alguém que queria construir uma vida diferente da que viveu. Era o tipo de pessoa que enxergava beleza até nos dias nublados, e justamente por isso era tão fácil se machucar. Quando conheceu André, acreditou que finalmente tinha encontrado um porto seguro. Ele parecia gentil, atencioso, admirava sua sensibilidade. Falava que ela tinha um coração raro, que era diferente de todas as mulheres que ele havia conhecido. Helena se entregou com a ingenuidade de quem nunca foi realmente vista antes. Era como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dela. O que ela não sabia, porém, é que algumas luzes iluminam, e outras revelam vulnerabilidades que certas pessoas usam para machucar. O início foi perfeito. Flores, jantares simples, conversas longas. Helena queria acreditar naquele amor com todas as forças. E acreditou. Acreditou tanto que ignorou os primeiros sinais, aqueles comentários disfarçados de brincadeira, as críticas silenciosas, o jeito como André começava a moldar suas escolhas sem que ela percebesse. Aos poucos a doçura dele se tornava controle, e o controle, com o tempo, virava humilhação. E ela justificava tudo. Ele está estressado. Vai melhorar. Eu posso ser mais paciente. Helena achava que o amor era feito de resistência, não de liberdade. Mas por trás de tudo isso, havia algo que André jamais descobriu. Helena tinha uma força silenciosa, escondida sob anos de apagamento. Uma força que só desperta quando a alma chega ao limite. Uma força que, mais tarde, seria responsável por tirar ela daquele casamento, mesmo sem saber como sobreviveria depois. E justamente essa força,
essa cicatriz antiga que nunca fechou direito, é o que a mantém parada na calçada naquele instante, encarando um homem que já a fez ruir e que agora ruía diante dela. Helena nunca quis reencontrá-lo, nunca desejou uma volta ao passado. Mas no fundo do peito, uma pergunta antiga, que ela enterrou para continuar vivendo, começa a pulsar novamente. Por que, após tudo o que fez, André desabou daquele jeito? E por que parecia tão desesperado para contar algo antes de morrer? André não começou como o homem que destruiu Helena. Esse talvez tenha sido o erro mais perigoso. Ele sabia exatamente como parecer perfeito antes de mostrar as verdadeiras rachaduras. O primeiro André que Helena conheceu era encantador. O tipo de homem que sorria fácil, que segurava a porta, que parecia enxergar nela qualidades que ninguém jamais valorizou. Mas havia algo oculto por trás daquele charme. Algo que ela só entenderia tarde demais. No começo, ele elogiava tudo. A maneira como ela falava, o jeito gentil que tratava as pessoas, sua simplicidade. Dizia que Helena era a única pessoa capaz de trazer paz à vida dele. Essa frase, que parecia romântica, era na verdade o primeiro sinal de um vazio que André carregava. Um vazio que ele exigia que ela preenchesse sozinha. Com o tempo, pequenas sombras começaram a surgir. Nada explícito, nada que justificasse uma discussão séria, mas eram sinais, pequenos, sutis, constantes. Um olhar de impaciência quando Helena compartilhava uma alegria simples. Um comentário atravessado sobre as roupas dela. Uma crítica velada sobre como ela falava. Um resmungo se ela demorava a responder. André sabia machucar sem levantar a voz. Sabia manipular sem parecer agressivo. Sabia atingir sem que Helena percebesse imediatamente. E quando ela finalmente notava, era tarde demais. Ele já tinha plantado a culpa nela. Desculpas, amor, é que você é muito sensível. Não leva tudo tão a sério. Eu só quero que você seja melhor. Essa última frase virou uma arma. Quanto mais Helena tentava ser melhor, mais André reclamava. Ele passou a corrigir tudo. Como ela cozinhava, como arrumava a casa, como andava, como ria, e sempre com aquele tom de superioridade que destruía por dentro, mas nunca deixava marcas visíveis. A pior parte é que André sabia exatamente quando recuar para manter o controle. Quando percebia que Helena estava perto do limite, ele aparecia com flores, com um carinho inesperado, com uma promessa vaga de mudança. Dizia que a amava, que ela era o mundo dele, que só queria o melhor para nós dois. E Helena, faminta por afeto, acreditava-te pelo menos por mais um dia. Com o passar dos anos, o controle ficou mais firme, mais cruel. André isolou Helena da família, desencorajou amizades, transformou a casa em um território onde ela pisava em ovos. Qualquer deslize, real ou imaginado, virava motivo para discursos humilhantes. E então veio a frase que marcaria para sempre a alma dela. Você não serve para nada. Não foi dita no calor de uma briga. Não foi um erro. Foi dita com calma, com intenção, como se fosse uma verdade que ele queria cravar nela para sempre. Esse era André. Um homem que nunca admitia falhas, que escondia fracassos sob arrogância, que transformava inseguranças próprias em ataques contra quem estivesse mais perto. Mas, naquele dia na calçada, o homem que um dia se achou invencível estava quebrado. E por trás daquela queda física, havia algo muito mais profundo. Algo que ele escondeu durante anos. Algo que tinha relação direta com a forma como tratou Helena. E ela ainda não fazia ideia. A transformação de André não aconteceu da noite para o dia. Foi lenta, silenciosa, calculada, como uma infiltração que Helena só percebeu quando já havia estragado toda a estrutura. No início eram apenas comentários que ela interpretava como preocupação. Ele dizia que queria ajudá-la a evoluir. Mas cada ajuda vinha acompanhada de uma picada. Cada conselho vinha com uma comparação sutil. Cada sugestão mostrava que, aos olhos dele, Helena nunca era suficiente. Logo, Helena começou a mudar hábitos só para evitar críticas. Deixou de usar roupas que ele dizia serem infantis.
Mudou o corte de cabelo porque ele comentou que preferia mulheres mais maduras. Começou a andar devagar dentro de casa para não incomodar com o som dos passos. Parou de rir alto, parou de cantar, parou de existir do jeito que era. O pior é que André nunca gritava. Se gritasse, talvez ela reconhecesse o abuso mais cedo. Mas ele fazia pior. Destruía Helena com calma. Ele a corrigia com voz baixa, quase doce, que tornava impossível acusá-lo. E quando Helena tentava se defender, vinha a punição silenciosa. Horas, às vezes dias de frieza, desprezo e portas batendo sem força, mas com intenção. Um dos primeiros episódios marcantes aconteceu numa noite comum. Helena quebrou um copo enquanto lavava a louça. Não foi nada grave, mas André ficou parado na porta, encarando os cacos no chão como se fossem prova de uma falha imperdoável. Inacreditável, ele disse. Só isso. Mas o tom carregava um mundo inteiro de desprezo. Ela passou horas tentando compensar um erro que nem existia. Com o tempo, pequenas situações viraram campo de batalha. Se a comida estava muito fria, era culpa dela. Se a casa estava silenciosa demais, ela estava distante. Se tentava conversar, era carente. Se ficava quieta, era ingrata. Helena começou a ter medo das próprias emoções, medo de incomodar, medo de errar, medo de existir do jeito errado. E então veio o isolamento. André dizia: sua família te atrapalha. Suas amigas têm inveja de você. Você só precisa de mim. E ela acreditou, não porque era fraca, mas porque estava emocionalmente cansada demais para questionar. O ápice da degradação psicológica aconteceu meses antes da separação. Em um jantar simples, André reclamou do tempero do arroz. Helena tentou argumentar. Explicou que usou a receita que ele próprio tinha elogiado antes. Ele largou o garfo com um estrondo calculado e a olhou com os olhos vazios de empatia. Você não acerta nada. Nada. Aquela frase, dita sem emoção, sem raiva, sem hesitação, atravessou Helena como uma lâmina gelada. Naquela noite, ela chorou no banheiro por quase 1 hora, em silêncio, para não desestabilizar o clima. Mas a pior dor não veio dessa frase. Veio da seguinte, dita semanas depois, durante outra discussão sem motivo. Você não serve para nada. Não havia como esconder a humilhação. Não havia como justificar. Não havia como reparar. Foi ali que algo dentro dela se partiu. Helena começou a se enxergar com os olhos dele. E é isso que destrói, não quando o outro te machuca, mas quando te convence a acreditar que você merece. A degradação emocional durou anos, e mesmo assim, mesmo depois de tudo, ao ver André caído naquela calçada, quebrado, sujo, tremendo, ela sentiu uma coisa que não esperava, um peso familiar no peito, um medo antigo despertando, e ao mesmo tempo, uma força nova, aquela que nasceu no dia em que ela finalmente saiu daquela casa, porque por mais que André tivesse tentado destruí-la, ele não tinha vencido. E é justamente essa força, construída a partir da dor, que a colocaria de frente para o segredo que ele tanto temeu revelar. O fim do casamento de Helena não veio com gritos, empurrões ou portas batendo. Veio com silêncio, um silêncio tão ensurdecedor que ela sentiu o próprio corpo tremer. Foi numa tarde comum, dessas em que não acontece nada especial. Justamente por isso, foi impossível prever que aquele seria o dia em que tudo mudaria. Helena estava limpando a cozinha quando um copo escorregou de sua mão e caiu no chão, estilhaçando-se em dezenas de pedaços. O som ecoou pela casa como um disparo, e antes mesmo que André aparecesse na porta, ela já sentia o pânico correndo pelas veias. Ele a observou em silêncio, não disse nada, não suspirou, apenas olhou. E foi justamente esse olhar, frio, vazio, calculado, que fez algo dentro dela morrer. Helena abaixou para recolher os pedaços, mas suas mãos tremiam tanto que quase se cortou. André então soltou um resmungo, cruzou os braços e murmurou: impressionante, nem um copo você consegue segurar. A frase não tinha necessariamente um tom agressivo. Era pior que isso.
Tinha naturalidade, como se fosse uma verdade absoluta sobre quem ela era. Helena parou de recolher os cacos, parou de respirar por um instante e percebeu com uma clareza dolorosa que já não havia nada ali que pudesse ser salvo. Não era sobre o copo, nunca fora. Era sobre o que ele fez com ela durante anos, sobre como transformou sua existência em erro, sua bondade em fraqueza, sua sensibilidade em motivo de vergonha. Naquela noite, Helena entrou no quarto, fechou a porta e, pela primeira vez em muito tempo, não chorou. Sentiu apenas um silêncio interno, um tipo de apagamento. Não havia mais discussão possível. Não havia mais esperança. Não havia mais luta. No dia seguinte, arrumou uma pequena mala. Não levou muita coisa. Algumas roupas, documentos, um livro favorito. Ao terminar, ficou alguns minutos encarando a casa que um dia acreditou ser um lar. A mesma casa onde ela se perdeu. André estava na sala quando ela saiu. Ele nem sequer perguntou para onde ela iria. Apenas levantou os olhos do celular e disse, com a frieza que já fazia parte dele: "Faz o que quiser, você nunca fez falta mesmo." Foi ali, naquele exato instante, que Helena renasceu em silêncio. Ela fechou a porta sem olhar para trás, não por orgulho, mas porque sabia que, se olhasse, poderia ver a mulher quebrada que ficou ali por tanto tempo. E ela não queria jamais reencontrá-la. O divórcio aconteceu sem drama, sem pedidos de desculpa, sem tentativa de reconciliação. André não moveu um dedo, talvez porque estivesse tão seguro de sua superioridade que acreditou que Helena voltaria. Mas ela não voltou. O ponto de ruptura não foi o copo quebrado. Foi o instante em que ela finalmente entendeu que continuar ali era o mesmo que desaparecer. E foi justamente essa decisão silenciosa que prepararia Helena para o choque devastador do reencontro anos depois, e para a verdade que André guardou por tanto tempo. A saída da casa de André não trouxe alívio imediato. Ao contrário, os primeiros dias foram feitos de um silêncio estranho, quase ensurdecedor. Helena acordava assustada, esperando ouvir passos duros atrás da porta. Repreensões, cobranças. Levava tempo para lembrar que estava sozinha e que aquilo era liberdade, não abandono. Ela se mudou para um pequeno apartamento alugado. A primeira noite ali foi marcante. Não havia móveis, não havia conforto, mas havia espaço para respirar. Helena sentou no chão, abraçou os próprios joelhos e sentiu algo que não reconhecia há muito tempo. Ela estava segura, não feliz, não inteira, mas segura. E isso era um começo. A reconstrução não foi linear. Alguns dias ela acordava com força, outros com medo. Às vezes, encontrava lembranças espalhadas pela mente como cacos que voltavam a machucar. Mas a cada dia, mesmo os difíceis, ela ia se encontrando de novo. Um dos primeiros passos foi procurar terapia. Helena nunca tinha falado de suas dores com tanta honestidade. Nunca tinha nomeado seus traumas, suas culpas, suas inseguranças. No consultório, pela primeira vez, ela ouviu alguém dizer que o que viveu não era normal, que não era culpa dela, que ela não era fraca, que ela, na verdade, tinha sido forte demais por tempo demais. As lágrimas que desceram naquele dia não eram de tristeza, mas de alívio. Era a primeira vez que alguém enxergava a dor que ela escondeu durante anos. Helena também buscou independência financeira. Começou um novo emprego, simples, mas digno. Jogou fora roupas que André dizia que não combinavam com ela. Voltou a usar batons coloridos, voltou a caminhar ouvindo música, voltou a rir. Não alto no início, mas sincero. Ela reencontrou a própria rotina. Reencontrou prazeres pequenos. Reencontrou a versão dela que existia antes de amar o homem errado. Com o tempo, percebeu uma mudança sutil. O espelho já não parecia um inimigo. O olhar que ela via não era o de alguém quebrada, mas de alguém que sobreviveu. E sobreviver para Helena era uma vitória gigantesca. Ela voltou a encontrar antigas amigas. Algumas se surpreenderam ao vê-la tão diferente. O brilho nos olhos começou a ressurgir. Não o brilho infantil e ingênuo de antes, mas um brilho firme, que nasce quando a alma aprende a se proteger. E então veio algo inesperado. Helena começou a sonhar de novo.
Sonhos simples, viajar, estudar algo novo, conhecer lugares diferentes. Sonhos que ela havia enterrado para caber na vida de André. A cada passo, ela reconstruía partes de si que ele tentou apagar. Mas não pense que foi fácil. Havia noites em que lembranças apareciam como sombras. Às vezes, ela acordava com o coração acelerado, revivendo momentos de humilhação. Porém, agora havia uma diferença. Ela sabia que podia respirar fundo e continuar. Anos se passaram. Helena não se tornou uma mulher perfeita. Tornou-se uma mulher real, cheia de marcas, mas cheia de força. Uma mulher que aprendeu na própria pele que amor não pode ser sinônimo de dor. E quando acreditou que o passado finalmente tinha ficado para trás, que o ciclo havia sido encerrado e que nada mais poderia atingi-la, o destino tratou de colocá-la exatamente de frente para o homem que tentou destruí-la. Só que daquela vez, ela não era a mesma. Dessa vez, quem estava em ruínas era ele, e ela, inteira. E é justamente essa nova versão de Helena, firme, consciente, curada, que permitirá que ela enxergue com olhos limpos o verdadeiro motivo que levou André àquela queda devastadora e o segredo que ele carregou por anos. Enquanto Helena se reconstruía em silêncio, André seguia em uma direção completamente oposta, mas ninguém percebeu no início. Ele mantinha a postura arrogante, o queixo erguido, a certeza de que estava sempre certo. Não admitiu para ninguém que Helena tinha ido embora. Contava versões distorcidas, dizia que o casamento acabou porque ela era instável, sensível demais, dramática. Por fora, nada parecia mudar. Por dentro, tudo começou a ruir. A primeira rachadura veio no trabalho. André sempre se achou indispensável, mas aos poucos começou a cometer erros. Pequenos no início. Atrasos, relatórios incompletos, esquecimentos. Coisas que ele nunca teria feito antes. Quando recebeu a primeira advertência, reagiu com o mesmo orgulho que usava contra Helena. Negou, minimizou, culpou os outros. Mas algo estava errado, e ele sabia. Com o tempo, a irritação virou descuido. O descuido virou falhas graves. O que antes era autoconfiança se transformou em agressividade. Colegas começaram a evitá-lo. Supervisores começaram a vigiá-lo. Ele tentava manter a máscara de superioridade, mas seus olhos já não tinham o mesmo brilho. O segundo golpe veio quando perdeu o emprego. Não contou para a família, não contou para amigos. Inventou desculpas, disse que estava tirando férias, que estava em transição. Mas a verdade era cruel demais para admitir. Sem alguém para servir de escudo emocional, como ele fazia com Helena, André se viu diante de um vazio que não sabia como enfrentar. A vida dele, construída sobre controle e falsa superioridade, começou a desmoronar. De início, tentou manter as aparências. Pagava contas atrasadas, renegociava dívidas, pedia empréstimos que não podia devolver. Mas quanto mais tentava se equilibrar, mais afundava. O orgulho, aquele mesmo que o impediu de pedir desculpas durante o casamento, agora o impedia de pedir ajuda para sobreviver. Com o tempo, os amigos foram sumindo. A família se afastou. Ele passou a viver de favores. Favores que duravam pouco, porque André não sabia conviver sem impor sua presença. E então, veio o dia que marcou sua queda real, quando foi despejado. Suas coisas foram colocadas na calçada como lembranças de uma vida que ele não podia mais sustentar. E pela primeira vez, André sentiu vergonha, não da situação, mas de quem ele tinha se tornado. Nos meses seguintes, ele tentou se reerguer, mas já não tinha força. A arrogância deu lugar à apatia. Aquele homem que construiu sua identidade sobre domínio e controle, agora mal conseguia controlar o próprio corpo. Passou a dormir onde conseguia, comer o que aparecia, depender de desconhecidos para sobreviver. E foi nesse período de escuridão silenciosa que algo ainda mais profundo começou a corroer André. Algo que ele escondeu por anos, algo que tinha relação direta com a forma como tratou Helena. Um segredo que consumia sua consciência e que ninguém, absolutamente ninguém, sabia.
Esse segredo foi o que acelerou a queda. Esse segredo foi o que o impediu de pedir ajuda. Esse segredo foi o que o levou àquela calçada, naquele dia específico, no exato momento em que Helena passava. Porque apesar de tudo o que viveu, André acreditava que ela era a única pessoa que precisava ouvir a verdade. E a verdade era devastadora. Quando Helena viu André naquela calçada, o mundo pareceu perder o som. O que restava da cidade, buzinas, conversas, passos apressados, virou ruído distante, quase inexistente. Era como se tudo ao redor tivesse sido apagado para que apenas aquela cena existisse. Ele estava encolhido, tremendo, segurando um copo descartável sujo, como se fosse a única coisa que restava entre ele e o nada. O corpo dela congelou. Não conseguia dar um passo para frente, nem para trás. Era como estar presa entre duas versões da mesma vida, a que ela conseguiu reconstruir e a que ele tentou destruir. André ergueu o rosto devagar, como se cada movimento fosse um esforço sobre-humano. E quando seus olhos encontraram os dela, Helena sentiu algo se partir. Não um resto de amor, mas um choque tão profundo que parecia atravessar seu estômago e chegar até a espinha. Aquele homem não era o André que ela conheceu. Não era o André que humilhou, que feriu, que a reduziu a quase nada. Era outro. Uma sombra, um eco, uma versão quebrada de si mesmo. O rosto dele estava marcado por sujeira e cansaço, como se tivesse envelhecido anos em poucos meses. A barba rala, desalinhada, os lábios rachados, as mãos magras demais tremendo sem controle. E o pior, um ferimento grotesco no braço, envolto por um pano sujo que já não continha a infecção. A respiração dela acelerou. O passado inteiro surgiu diante dela como flashes torturantes. Helena, ele murmurou quase sem voz. Ela poderia ter fugido, poderia ter fingido que não ouviu, poderia ter deixado que o destino terminasse o que a vida começou. Mas algo nela, talvez humanidade, talvez a força que encontrou depois que escapou dele, a impediu de virar as costas. André, Helena respondeu, a voz tão baixa quanto o próprio senso de realidade naquele instante. Ele tentou se levantar. Foi aí que tudo mudou. O corpo dele falhou completamente. As pernas cederam, e André começou a tombar para o lado como alguém prestes a desmaiar. Helena correu sem pensar, segurando-o antes que batesse a cabeça no chão. Sentiu o peso dele. Não o peso físico, mas o peso de tudo que ele representou. O corpo frágil, o torso tremendo, a respiração irregular. Você não devia me ver assim, ele sussurrou, os olhos evitando os dela. Helena tentou organizar o pensamento, mas o que sentia era um redemoinho de emoções. Raiva antiga, pena involuntária, incredulidade e um medo que ela não sabia explicar. Não medo dele, medo do que aquele reencontro significava. O que aconteceu com você? Ela perguntou, tentando manter uma distância emocional que seu corpo não conseguia sustentar. Ele desviou o olhar. Uma sombra de vergonha cruzou seu rosto. A vida, respondeu. A vida acontece. Mas havia algo errado naquela frase. Era vaga demais, rasa demais. André sempre foi orgulhoso. Nunca justificaria uma queda tão grande com algo tão banal. Helena percebeu. Ele estava escondendo algo. Quando ela tentou ajudá-lo a se levantar, André gemeu de dor. O braço ferido tremia. A infecção parecia profunda demais. O cheiro metálico misturado com suor frio fez Helena sentir um aperto no peito. Você precisa de ajuda, André, ela disse mais firme. Desse jeito você vai... Ele a interrompeu com uma força inesperada na voz. Helena, não me deixa morrer antes de te contar a verdade. Ela congelou. A verdade. Aquela que ele mencionou segundos antes de quase cair nos braços dela. A mesma verdade que ele jamais teve coragem de dizer durante o casamento. A verdade que ele carregou durante anos e que agora parecia pesar mais do que o próprio corpo frágil. Helena sentiu o chão estremecer sob seus pés. Aquele reencontro não era coincidência. Não era acaso. Não era destino barato.
Era uma conta antiga e um segredo que estava prestes a vir à tona. Mas ainda não. Porque antes de ouvir qualquer revelação, ela precisava salvar a vida do homem que mais a feriu. E isso, só isso, já era devastador o suficiente. O peso do corpo de André era maior do que Helena imaginava. Não em força, mas em fraqueza. Ele se apoiava nela, como se seus ossos já não conseguissem carregar sua própria história. Cada passo era um tropeço, cada movimento arrancava um gemido contido, como se ele tentasse manter uma dignidade que já estava perdida havia muito tempo. "A gente precisa te levar para um hospital", Helena insistiu, tentando firmar o braço dele ao redor de seus ombros. "Não", ele murmurou, a voz fraca demais. "Eu não mereço cuidado." A frase atravessou Helena como um golpe inesperado. André sempre acreditou que merecia tudo, que era superior a todos. Aquela submissão repentina, aquela vergonha evidente, não combinava com o homem que ela conheceu. Havia algo quebrado, algo que não era apenas físico. Quando tentaram atravessar a rua, André cambaleou e quase caiu de novo. Helena o segurou com força, desta vez sentindo o corpo dele tremer como uma criança assustada. Ele respirava rápido demais e o rosto estava ficando pálido. "André, olha para mim", ela pediu. "Se continuar assim, você vai desmaiar." Mas ele evitou o olhar, como se não tivesse coragem de encará-la. Não por orgulho, aquele André orgulhoso havia morrido há muito tempo, mas por medo. Um medo profundo. Um medo que Helena nunca tinha visto nele, nem mesmo nos piores momentos. Eles chegaram até uma clínica de atendimento imediato. Helena entrou praticamente arrastando André, enquanto a recepcionista levantava os olhos de forma automática, até ver o estado dele. A mulher chamou uma equipe imediatamente e 2 enfermeiros colocaram André numa cadeira de rodas. No momento em que tentaram mover o braço ferido dele, André engoliu um grito. Helena viu o pano sujo deslizar, revelando uma ferida que parecia pior do que qualquer machucado que ela já tinha visto. A pele estava avermelhada, inchada, com sinais claros de infecção avançada. Era um tipo de ferida que não acontece por acaso. Acontece quando alguém não se cuida, ou quando desiste de tentar. "Há quanto tempo isso está assim?", perguntou um dos enfermeiros. André desviou o olhar. Silêncio. Aquele silêncio respondeu por ele. Helena sentiu um aperto na garganta. A vergonha dele não era teatral, era real, profunda. Doía de olhar. Ele foi colocado em uma maca e levado para uma sala de avaliação. Helena foi atrás, sem nem perceber que seus pés se moviam sozinhos. Era estranho. Ela não estava ali como esposa, ex-esposa ou alguém presa ao passado. Estava ali como ser humano. Um ser humano que não conseguia abandonar outro à beira do colapso, mesmo que esse outro tivesse sido o causador da maior dor da sua vida. A sala era fria e iluminada por lâmpadas brancas que realçavam ainda mais a palidez de André. Um médico fez perguntas básicas: dor, febre, desmaios, alimentação. A cada resposta vaga, a expressão do médico ficava mais séria. "Esse ferimento está muito comprometido", ele explicou. "E o estado geral dele também preocupa. Está desidratado, com pressão baixa e sinais de infecção sistêmica." Helena engoliu seco. Ela esperava algo grave, mas não tanto. Enquanto a equipe preparava a medicação intravenosa, André olhou para Helena com olhos vermelhos, marejados, quase suplicantes. "Por que você está aqui?", ele perguntou, a voz falhando. Helena respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu clareza. "Porque você ia cair no meio da rua, André, e porque ninguém merece isso." Ele fechou os olhos, como se aquela resposta doesse mais do que qualquer ferida. Quando os enfermeiros saíram por alguns minutos, a sala ficou em silêncio. André respirava com dificuldade, enquanto Helena observava a máquina ao lado dele, registrando batimentos irregulares. Era estranho assistir um homem tão altivo chegar a um ponto tão frágil. "Helena", ele chamou de repente, a voz quase trêmula. "Eu não consigo respirar direito." Helena deu um passo à frente, alarmada. "Calma, a medicação vai ajudar."
Ele inspirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo maior do que a dor física. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que Helena não via desde nunca. Eu preciso te contar, antes que seja tarde. Helena prendeu o ar. O segredo. Aquilo que pairava como uma sombra desde o reencontro. Agora não, ela disse firme. Você precisa se estabilizar primeiro. Mas André insistiu, apertando o lençol com os dedos magros. Não, você não entende. Eu carreguei isso por anos. Anos, Helena. E nunca tive coragem de dizer. E agora eu sinto que... Ele não terminou a frase. Seus olhos rolaram para cima por um segundo. O corpo inteiro tremulou. Helena recuou, assustada. O médico voltou às pressas, interrompendo qualquer chance de revelação. Conectaram monitores, aumentaram a dose da medicação, falaram termos que Helena não compreendia. Ela só conseguia olhar para André e para a expressão de pânico silencioso que ele tentava esconder. Ele estava pior do que aparentava, pior do que ela imaginou na calçada, pior do que ele deixava transparecer. E no fundo dos olhos dele, havia algo que Helena nunca tinha visto antes, medo de morrer sem contar a verdade. Mas ainda não seria naquele momento. Aquela verdade, devastadora, ainda esperaria. Porque agora, antes de qualquer revelação, a vida dele estava por um fio. A sala estava silenciosa quando a equipe médica saiu, deixando apenas Helena e André. A luz branca parecia ainda mais fria, refletindo nas paredes e ampliando a fragilidade dele. André respirava com dificuldade, e o som irregular do monitor quebrava o silêncio como um lembrete constante de que o tempo dele estava escapando por entre os dedos. Helena permaneceu em pé por alguns segundos, tentando organizar a avalanche de emoções que a invadia. Não sentia mais medo, não sentia mais raiva. Sentia algo novo, estranho, desconfortável, uma espécie de expectativa amarga, uma sensação de que, finalmente, André não tinha mais máscaras para usar. Ele virou o rosto para ela lentamente. Os olhos avermelhados tinham uma profundidade que Helena nunca tinha visto, nem mesmo nos momentos mais duros do casamento. Helena, ele chamou, a voz rouca. Eu sei que eu destruí você. Ela não respondeu. Algo nela dizia que, se falasse, ele não conseguiria continuar. Eu lembro de cada coisa que eu disse. Ele continuou, piscando lentamente. Cada palavra, cada humilhação, cada vez que você tentava me agradar, e eu pisava em você. Eu sabia que estava errando, mas eu não sabia como parar. Helena franziu o senho. Essa frase, eu não sabia como parar, pareceu ecoar dentro dela como uma ferida antiga reabrindo. Eu tinha vergonha de você ver quem eu realmente era, André disse com a voz falhando. Porque no fundo, eu sempre soube que você era tudo que eu nunca consegui ser. Helena sentiu o estômago revirar. Aquela confissão não parecia uma desculpa. Parecia um desabafo. Cru, sem enfeites. Você se afastou de tudo por minha causa. Eu te tirei de todo mundo, André continuou. E eu fazia isso porque eu tinha medo. Medo de alguém te mostrar que você merecia mais, que você era melhor do que eu. As lágrimas começaram a escorrer pelos olhos dele. Lágrimas silenciosas, pesadas, dolorosas. Ele virou o rosto para o teto, respirando fundo, como se cada palavra pesasse mais do que o corpo debilitado conseguia suportar. Eu não suportava a ideia de você descobrir que podia viver bem sem mim. Pausa. E você podia. Você sempre pôde. Helena sentiu uma pontada no peito. Não por ele, mas pela versão dela que um dia acreditou ser pequena demais. André limpou as lágrimas com a mão fraca e continuou. Eu via você tão boa, tão íntegra. E eu me odiava por dentro. Você não fazia nada errado, Helena. Nada. Ele respirou com dificuldade. Mas cada gesto seu parecia esfregar na minha cara tudo que eu não era. Aquilo atingiu Helena como um impacto seco. Ela não esperava ouvir aquilo. Nunca imaginou que André tivesse consciência da própria crueldade,
muito menos da própria inferioridade emocional. Eu queria te amar direito, ele murmurou, quase sem voz. Mas eu não sabia como amar alguém que não estivesse abaixo de mim. Eu só sabia amar, controlando. Helena fechou os olhos. Era brutalmente honesto, cru, doloroso, mas pela primeira vez, verdadeiro. Depois que você foi embora, André continuou a respiração acelerando. Eu comecei a cair. Primeiro por arrogância, depois por culpa. Mas a culpa não foi o pior, Helena. Ele a encarou com os olhos vermelhos e profundos. O pior foi lembrar, todos os dias, do que eu fiz com você. E perceber que eu não merecia ser amado por ninguém. Helena se aproximou lentamente. Não por compaixão, mas porque precisava ouvir até o fim. Eu tentei buscar ajuda, ele confessou. Fui a um atendimento social e tentei conversar com uma psicóloga, mas quando começaram a fazer perguntas, tudo voltou. Seu corpo estremecia ao lembrar. Eu via você chorando sozinha, eu via você tremendo, e eu não conseguia admitir que fui eu quem fez isso. Era como se olhar no espelho queimasse. Helena engoliu o ar com dificuldade. Eu fugi, Helena, ele disse, quebrado. Fugi de mim, fugi da culpa, fugi da verdade. Pausa longa. E foi isso que me trouxe até aqui. Até você. A voz dele falhou completamente. Helena sentiu o coração apertar. Mas André tentou continuar, abrindo e fechando as mãos fracas. O que destruiu minha vida não foi só culpa. Foi algo que você não sabe. Algo que começou muito antes de você ir embora. Algo que eu escondi porque eu tinha medo que você nunca mais olhasse para mim. Os olhos dele marejaram ainda mais. E você precisa saber disso, Helena. Ele respirou fundo, como quem luta para permanecer consciente. Mas não agora. Eu ainda não consigo. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. A confissão tinha sido profunda, mas incompleta. O segredo verdadeiro, aquele que explicava tudo, ainda estava guardado. E ele parecia lutar contra o próprio corpo para permanecer vivo o suficiente para revelá-lo. Helena percebeu que algo estava errado segundos antes do monitor começar a apitar. O peito de André subia e descia de forma irregular, como se a respiração dele tivesse perdido o ritmo, como se o próprio corpo tivesse desistido de obedecer. André! Ela chamou, aproximando-se da maca. Ele tentou responder, mas a voz não saiu. A mão dele procurou a dela no ar, tremendo, desesperada. Quando os dedos finalmente encostaram nos de Helena, ela sentiu o frio. Não o frio da sala, mas o frio de alguém que está perdendo o controle do próprio corpo. O monitor disparou, primeiro com ritmo acelerado, depois com falhas bruscas. Helena recuou involuntariamente, o coração disparado. Socorro! Preciso de ajuda aqui! Ela gritou, a voz embargada. A porta se abriu rapidamente e 2 enfermeiros entraram, seguidos pelo médico. Eles cercaram a maca enquanto André começava a se contorcer levemente, como se lutasse contra uma dor invisível. Seu rosto ficou pálido de repente, depois avermelhado, depois pálido novamente. Saturação está caindo, um dos enfermeiros anunciou. Pressão em colapso, disse o outro. A sala virou um redemoinho de vozes técnicas, movimentos rápidos, luvas se ajustando, frascos sendo conectados, máquinas apitando. Helena ficou imóvel, observando tudo como se estivesse presa atrás de um vidro grosso. O som parecia distante, abafado. O medo, não. André abriu os olhos por um breve segundo e seu olhar encontrou o dela. Um olhar cheio de desespero, mas também de uma angústia profunda, como se estivesse tentando pedir algo que não conseguia formular. Helena, ele sussurrou, a garganta falhando. Por favor, não me deixa. Mas antes que pudesse terminar a frase, o corpo dele se arqueou levemente e depois caiu, pesado, afundando na maca. O médico imediatamente ordenou: carrega a adrenalina. Prepara oxigenação. Vamos perder ele se não reagirmos agora. Helena levou as mãos ao rosto, sem conseguir controlar a respiração.
Não era amor, não era saudade. Era a visão de uma vida humana despencando diante dos seus olhos, carregando junto a sombra de um segredo que ela finalmente entenderia, se ele sobrevivesse. Um dos enfermeiros posicionou uma máscara de oxigênio no rosto de André. O médico ajustou a medicação intravenosa. As máquinas apitavam em desespero, como se gritassem junto com a vida que se esvaía. Então, inesperadamente, André começou a murmurar algo contra a máscara, palavras indistintas, sons fracos. O médico pediu silêncio na sala para tentar ouvir, mas tudo o que se conseguiu captar foi um fragmento. Me perdoa. Eu não era só. A frase morreu no ar. Literalmente. O monitor apitou de forma mais aguda e a linha da frequência cardíaca reduziu a amplitude. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Ela segurou na beira da maca, aproximando-se do rosto dele. André, olha para mim, ela pediu, a voz quebrada. Olha para mim, ele tentou. A pálpebra tremeu, mas só isso. O médico se virou para a equipe. Ele está entrando em choque, precisamos estabilizar agora. Helena sentiu o coração despencar. Era isso. O corpo dele finalmente estava cobrando a conta de anos de negligência, culpa, dor e do segredo que ele carregou até o limite. Por um momento, o tempo pareceu parar. E então, enquanto era preparado para uma intervenção emergencial, André virou a cabeça 1 milímetro na direção dela, apertando a mão de Helena com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. E com a voz mais fraca que ela já ouviu, ele murmurou: se eu não sair dessa, você precisa saber que tudo começou naquela noite que você nunca soube. O monitor disparou novamente. A equipe empurrou Helena para o lado. Era uma corrida entre a vida e a morte. E no meio daquele caos, ela percebeu algo devastador. O segredo que ele guardava estava diretamente ligado a algo que ela viveu, ou deixou de viver, sem jamais desconfiar. Mas ainda não seria naquele instante que ela descobriria, porque agora André lutava pela própria vida e Helena lutava para não desmoronar. Ele começou, a voz falhando. Aquela noite que você pensa que foi só mais uma briga, não foi. Foi quando tudo começou a ruir. Dentro de mim. Helena franziu o senho. Ela tentou puxar a memória. Uma noite entre tantas. Mas não havia nada específico que saltasse. Você lembra do telefonema que eu disse que era coisa do trabalho? André perguntou. Ela assentiu lentamente. Não era do trabalho. Respirou fundo, segurando a dor no peito. Era do médico. O resultado de um exame que eu fiz escondido de você. Helena sentiu o coração congelar. Eu descobri naquela noite que tinha uma doença degenerativa, progressiva, silenciosa, que ia destruir meu corpo aos poucos. O mundo dela parou. E eu fiquei desesperado, apavorado. Eu não sabia como te contar, não sabia como enfrentar, não sabia como lidar. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. E ao invés de pedir ajuda, eu descontava tudo em você. Minha frustração, meu medo, minha raiva do mundo. Eu destruí você, porque eu estava sendo destruído por dentro e não tinha coragem de admitir. Helena levou a mão à boca. Era como se as peças de anos de dor estivessem se encaixando todas de uma vez e a verdade fosse pesada demais para carregar. Eu não te humilhei porque você era fraca, André continuou, com a voz falhando. Eu te humilhei porque eu era fraco, porque eu não suportava te ver forte, enquanto eu estava perdendo a minha vida aos poucos. Ele apertou a mão dela com a pouca força que tinha. E quando você foi embora, eu sabia que nunca mais teria alguém que me visse sem máscaras. Eu perdi tudo, porque eu comecei a perder a mim mesmo muito antes. Helena chorou silenciosamente, não por ele, mas pela mulher que acreditou por anos que tinha sido pequena demais para ser amada. André então sussurrou: eu não peço que você me perdoe. Só não queria morrer carregando essa mentira. Pausa. A verdade é que você foi a única coisa boa que eu tive. E eu destruí isso por medo. Helena enxugou o rosto,
respirou fundo e encontrou dentro de si uma força diferente. Ela segurou a mão dele com firmeza e disse, com a voz mais honesta que já pronunciou: "Eu não posso devolver o passado, mas posso encerrar ele aqui." André fechou os olhos, deixando escapar um suspiro, como se aquela frase tivesse sido a libertação que ele procurou por toda a vida. E pela primeira vez, Helena sentiu que estava finalmente livre. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir que a dor não define quem nós somos. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que mais te marcou nesse relato. Obrigada por ficar comigo até aqui. Eu sou a voz por trás de Renasci em Silêncio, e a sua história também importa. Nos vemos no próximo vídeo.